Olá, e hoje no nosso programa Rede Social de Osasco, que o bem vira em moda, nosso amigo e diretor da FATEC, Francisco Filinto. Tudo bom, Rafael? Muito obrigado por aceitar nosso convite para participar do nosso programa, sempre trazendo pessoas que impactam positivamente a nossa cidade. Eu que agradeço pelo convite, né? Abrir esse espaço para a gente poder falar um pouco a respeito do que a gente vem fazendo, de possibilidades da gente atuar em conjunto, inclusive, como você coloca bastante, que a gente consiga fazer o bem para as outras pessoas, ajudar o município a se desenvolver, a gente está sempre disponível e agradeço o convite. É isso aí. Quantos anos você está, Filinto? Eu acabei de fazer 37 anos, nasci em 1981. Legal. Para ser diretor da FATEC, até que uma idade nova, né? Você é o mais novo ou não? Então, eu sou um dos mais novos. Tem diretores com idade um pouco mais nova que a minha. Eu acho que mais um diretor que tem a mesma idade, um pouco mais Que novo. legal. Isso aí dá uma jovialidade para a FATEC, né? Sim. Eu acho que o ambiente de educação é muito tradicional e ter pessoas com ideias novas, nem obrigatoriamente pela idade, mas com ideias novas, isso é sempre positivo. Sim, eu acho que essa parte de idade é importante, né? Ter sempre um pouquinho mais novo, um pouquinho mais no meio, um pouquinho mais velho. Acho que isso que é importante, essa alquimia, né? De gerações, acho que constrói aí realmente um ambiente melhor para todo mundo. Com certeza. A gente acredita muito, né, Rafa? Eu acho que isso é legal, inclusive, como a rede faz, essa troca de conhecimento, essa troca de experiência, a gente poder interagir com pessoas de áreas diferentes, com cultura diferente, origem diferente, idades diferentes, é sempre muito positivo, né? E antes de estar na FATEC, onde você estava? Conta um pouquinho para as pessoas saberem. Eu trabalho desde os 14 anos, legal. Rafa, assim, e acho que isso é legal, porque hoje a gente não tem aí o jovem podendo ou conseguindo atuar desde 14 anos, ou às vezes até com 16, 18 anos. Então, eu comecei trabalhando como office boy, uma função que hoje já não existe mais, né? Comecei a fazer faculdade, fui trabalhar na área privada. Eu fiz faculdade de computação. Legal. Fiz licenciatura em computação também, continuo estudando até hoje, a gente não para de estudar. Isso é uma característica, eu acho, de muitas pessoas atualmente, e principalmente para quem vem para a área de educação. Após iniciar a faculdade, eu estava trabalhando numa instituição de ensino superior, onde eu comecei a conhecer um pouco mais o que é fazer gestão no ensino, né? Então, a instituição de ensino como empresa, tive professores, eu digo professores no sentido de profissionais que se relacionavam conosco e que ajudaram muito o desenvolvimento da minha personalidade profissional, eu diria assim. Que te acompanharam? Acompanharam, foram tutores, mentores e me acompanham até hoje, porque a gente mantém um contato, então isso é bastante positivo. Montei uma empresa, então, empresa do quê? anos eu montei uma empresa na área de computação enquanto eu fazia a faculdade. Legal. E caminhei com a empresa até os 24, 25 anos, que foi o momento em que eu resolvi parar para estudar, fazer o mestrado, e foi onde eu comecei a ver que a área acadêmica era uma área que seria bastante proveitosa no tempo, né? Que seria mestrado em quê? Eu fiz mestrado em Tecnologia da Informação Aplicada. Que legal. Aonde? No Centro Paula Souza. Que legal. Que é a mantenedora das FATECs. Então, eu acabei enveredando para esse caminho, né? Profissionalmente, né? Então, a gente até brinca, né? Então, quando a gente fala que é professor, geralmente o pessoal pergunta se a gente também trabalha, né? Então, eu fiz a escolha de atuar como professor de maneira profissional, como trabalho de forma efetiva. E o que você achou dessa sua experiência como professor? Puxa, eu acho, né? Primeiro, o que me encantou, eu acho que a carreira, o meu início na carreira como professor, as pessoas que estavam ao meu redor, elas acreditaram mais inicialmente do que eu mesmo. Tanto é que eu tive pessoas importantes que me deram essa oportunidade para poder iniciar dando aula no ensino superior e depois com a licenciatura indo para o ensino médio. Então, quando você tem um aluno conseguindo se desenvolver, tendo conquistas como pessoa, na sua família e como profissional, isso é maravilhoso, é muito gratificante, né? Qual foi a escola que primeiro você deu aula? Eu comecei dando aula na Embi Morumbi. Do que? Aula do quê? De informática aplicada a eventos. Legal. Que legal. Exatamente. Foi um baita desafio. A Embi é diferente, né? Não, e um baita desafio, porque assim, os alunos, eles tinham uma idade muito próxima à minha, e às vezes, a maioria, na verdade, até com idade superior. E quando eu digo que tive pessoas muito boas, no caso, a coordenadora, né, na época, a Líbia Macedo, ela acreditou bastante e falou, não, acho que você tem potencial, você tem que ir, vai ser uma coisa bacana. E ela me apoiou com relação a essa atividade. E aí depois eu
passei de forma bastante curta em alguns colégios, até por causa do estágio, e acabei me mantendo no ensino superior, né? Então, no ensino médio, eu acabei mais estagiando, tendo contato com as crianças, entendendo um pouco o que é esse ambiente, a diferença do ensino superior, e optei pelo ensino superior. E aí até hoje. Aonde você foi dar aula no ensino superior? Então, saindo da Embi Morumbi, eu fui para as Faculdades Integradas Rio Branco, que é uma instituição mantida pela Fundação de Rotarianos, né? Sim. Então, a Fundação de Rotarianos, a gente já tem, né, um certo nível de conhecimento, dispensa aí, né, uma apresentação, mas ela tem instituições no mundo inteiro, e em especial em São Paulo a gente tem a Faculdade Integrada Rio Branco, temos o Colégio Rio Branco, né, temos o CEPRO, que é o Centro de Estudos Profissionalizantes. Então, são focos diferentes, mas eu atuo principalmente, né, hoje, basicamente, eu também continuo atuando como professor no ensino superior na Rio Branco. Ah, você continua ainda no Rio Branco? Continuo. Legal. E depois eu prestei concurso e entrei na FATEC há cerca de 9 anos como professor. E aí vim seguindo a carreira de professor. Depois tive atividades de coordenação tanto na Rio Branco quanto na própria FATEC. E agora, no final do ano passado, a gente participou de uma eleição, né? Então, na FATEC, o cargo, né, a posição de diretoria, ela surge de uma eleição entre os pares dentro da unidade. E aí, na sequência, a gente tem o voto de confiança da superintendência, que no caso é a professora Laura Laganá. Então, antes de você ser diretor da FATEC, o que você exercia na FATEC? Na FATEC eu atuava como professor do quê? E professor de disciplinas de computação. Então, lógica de programação, informática, organização de computadores. E uma disciplina que, assim, é o meu xodó, vamos colocar dessa forma, que é uma disciplina chamada Atividades Acadêmico-Científico-Cultural. É uma disciplina em que possibilita ao aluno desenvolver projetos dentro do ambiente universitário, mas que ele tenha como finalidade apoiar e ajudar a sociedade. Então, nós tivemos alguns projetos que ajudou a própria instituição IMA, que vocês foram há pouco tempo. Sim. Então, a gente chegou a fazer um projeto com eles, levando um curso por intermédio dos alunos sobre panificação. A gente já ajudou algumas instituições aqui de Osasco na organização do espaço, na organização de bibliotecas e até o auxílio de como elas podem continuar se desenvolvendo. Temos campanhas recorrentes de doação de sangue, que é uma atividade que a gente entende que é bastante positiva. Inclusive, teremos em outubro uma campanha dentro da unidade com a possibilidade de levar os nossos alunos interessados a fazer a doação de sangue direto no Hemocentro e retornando, na verdade, para a unidade com apoio do pessoal da ProSangue. Então, os alunos, a gente acaba utilizando essa disciplina para que eles percebam a necessidade de ajudar o próximo, né, assim como a rede, e também o quão bom é a gente se dedicar para auxiliar o outro. Então isso é importante, né, para a gente também entender o porquê que você se aproximou tão bem da rede social de Osasco, né? Então é esse espírito coletivo, esse espírito que se pensa fora dos muros da escola, né, fora dos muros da academia. Isso eu acho que é uma coisa que interessa muito para a sociedade, né? E é isso, né? Vamos continuar no nosso próximo bloco, né? Nossa conversa aí com Francisco Felinto. É isso. Rede social de Osasco, que o bem vire moda.